Fala pessoal, André aqui, beleza? E depois do primeiro vídeo aqui no canal da RTX 4090, alguns de vocês comentaram que o processador estava dando gargalo, né? O processador que a gente usou foi um i7 12700F e mesmo estando em 4K, teve um jogo lá que o uso de processador ficou bem baixo, o pessoal falou que era gargalo, então o que eu fiz? Eu peguei aqui e coloquei um processador que é nitidamente melhor que o 12700F, tá? Que é o Ryzen 5 7600X. Montamos uma bancada completamente do zero, tá? E, obviamente, a grana para montar essa bancada veio aqui dos membros do canal, tá? Muito obrigado a todos os membros que ajudam aqui o nosso trabalho a ser mantido aqui sem ter nenhum tipo de filtro, tá? Lembrando que mês que vem sai o nosso novo bazar e não apenas esse processador, mas a placa-mãe, as memórias DDR5 e diversas outras coisas que nós compramos nesses últimos meses aqui vão ser vendidos, obviamente, com preço mais barato para vocês aí de casa nesse nosso bazar, tá? A gente vai ficar fazendo isso infinitamente, né? Já que a gente não tem apoio de muitos fabricantes, a gente vai usar esse dinheiro para ficar comprando hardware, fazendo vídeo e vendendo para vocês de volta esse hardware, obviamente, mais barato e ainda dentro do período de garantia e tudo mais, tá? Então, muito obrigado aos membros do canal e agora a gente vai testar esses dois processadores em 4K na RTX 4090, tá? Vamos começar já dando play aqui e a gente vai conversando um pouquinho o que foi feito, tá? Eu vou dar play aqui em 3, 2, 1, foi! Mais uma coisa antes da gente continuar com esse teste é que muitas pessoas comentaram sobre esse fan extra, né? E falaram que a temperatura da placa estava ficando extremamente baixa porque tinha esse fan extra e a Galaxy fez mágica desse fan e tudo mais. E galera, todos esses testes feitos da AMD foram feitos sem esse fan, tá? Então podem pegar e olhar as temperaturas, prestar atenção nas temperaturas da placa de vídeo. Todos os testes foram feitos sem esse fan do lado da AMD. A Intel está com esse fan porque o CPU Cooler não me atrapalhou do lado da Intel, tá? E comentem aí se vocês querem ver um teste ou botar um FanMark ou algo que utilize, que tente explodir a placa de vídeo com e sem esse fan. Aí eu faço o vídeo para vocês para ver se isso tem algum tipo de sentido ou é apenas alguma questão estética para deixar a placa mais bonita, tá? Então vamos voltar pro vídeo aí. Tá? Então olha só, para vocês entenderem de casa, o 12700F foi utilizado memórias 4800 MHz, que são as memórias que são recomendadas pela própria Intel para utilizar nesse processador, tá? Tem teste dessa 4800, tem DDR4 contra DDR5 aqui no canal, tem alguns outros testes de memória, e para AMD, que apesar de que a AMD recomenda que vamos ver quantos frames vai dar no primeiro jogo, Assassin's Creed Valhalla. Um frame a mais para Intel, tá? Então a Intel, mesmo com memória mais fraca e processador mais simples, deu um frame a mais no Valhalla, tá? Vale lembrar que é o seguinte, cara, aqui no Ryzen 7600X, o processador recomendado, a frequência de memória recomendada pela própria AMD é 5200 MHz, tá? Mas tem uma questão lá que a AMD falou que o sweet spot, né, o ponto perfeito de equilíbrio entre os processadores Ryzen 7000 e a frequência de memória é nas RAM 6000 MHz, tá? Lá atrás, no vídeo que eu fiz sobre memórias da Intel, eu comentei que tem que cuidar bastante. Vamos ver aqui, 5 frames a mais para Intel, então a Intel ganhou já nos dois primeiros testes, mesmo com frequência de memória inferior, tá? Mas o que eu preciso comentar para vocês, tá? É que, diferente da Intel, se tu usar memórias com frequências acima do padrão, a AMD, pelo menos lá atrás, a AMD falava que não tinha nenhum tipo de problema, tu podia abrir a garantia e ia ganhar a garantia igual, tá? E a AMD também comentou que no Ryzen 7600X, todos os Ryzen 7000, o ponto de equilíbrio perfeito seria memória 6000 MHz. Então, o recomendado é 5200, mas o padrão, né, de fábrica é 5200, mas o recomendado pela AMD é usar 6000 MHz. Agora, tu acha justo ou não usar 6000 MHz? Comenta aí, porque eu posso, apesar de não ter um pente 5200, ó, a AMD ganhou por 6 frames agora, apesar de não ter um pente 5200, eu posso setar essa memória 6000 a 5200 ou a 4800 a 5200 e tentar replicar esses testes para vocês, tá? Mas a própria AMD falou que por uma questão de arquitetura, tu colocar ali a memória 6000 MHz no Ryzen, tá? E vale lembrar também que entre as memórias 4800 e 6000 que foram utilizadas nesse teste, o preço está exatamente o mesmo, cara. Não tem diferença nenhuma de preço de memória, tá? Eu tô até pensando em fazer o Ryzen 7 6600X 4800 e 6000. 6000 já tá pronto, mas fazer o 4800, tá?
Vamos ver aqui no Red Dead Redemption ficou exatamente a mesma quantidade de frames, tá? É interessante a gente ver isso. Então algumas pessoas estavam achando que com essas 6.000 MHz da AMD ia ter um desempenho muito maior. Esse processor ele é melhor, na verdade pelos testes que apareceram na internet, aí quando foi lançado o 7600X, ele se equipara a um 12900K, tá? E a gente está testando contra um processador um pouco inferior, e aí a gente já consegue desmistificar uma coisa aqui, que em 4K realmente esses processadores não devem ter muita diferença. Aqui foi o único caso discrepante, 25 frames a mais para AMD. Não sei porquê, eu acho que tem jogos que são mais otimizados para AMD, tem jogos que são mais otimizados para Intel, mas no Forza 4 deu 25 frames a mais. Não sei se esses 25 frames também vão ser tão relevantes, porque todos esses testes aqui foram feitos em 4K e já está explodindo ali, já explodiu o uso dos monitores, né, e tudo mais. Não tem monitores de 200 ou 240 Hz, pelo menos 4K nesse momento, tá? Vamos ver no Forza 5, que é um jogo já mais pesado, ficou quanto a diferença? Ficou 12 frames a mais para AMD. Deu para ver que ambos os Forza, tanto o 4 quanto o 5, tem ali um benefício para os processadores da AMD, né? Se fosse para mim apostar, eu apostaria na Intel, né, sem antes de ter feito esses testes, tá? Vale lembrar também que nós temos uma Masterclass aqui no canal sobre memória RAM, onde nós testamos Full HD, Quad HD e 4K em Intel e AMD, tá? E lá mostra que em 4K a frequência da memória teve o menor impacto possível. Em Quad HD um pouquinho mais de impacto e em Full HD bastante impacto, tá? Se vocês quiserem ver todos esses testes aqui de novo em Full HD, que é onde teoricamente essa frequência de memória teria um maior impacto de desempenho, por favor comentem aqui. Obviamente não faz muita lógica a gente testar uma 4090 em Full HD, mas talvez para termos didáticos seria interessante a gente fazer esses testes para comparar essas frequências de memória em resoluções mais baixas, tá? Apenas para termos didáticos mesmo, porque eu acho que ninguém vai comprar uma 4090 para jogar Full HD. E se você está pensando em fazer isso, você está errado. Essa placa, o único uso dela é 4K 144. Não existe outro uso para ela, tá? Nem Quad HD 165, já tem placas da geração antiga e placas com custo-benefício melhor que vão te atender isso, tá? No Horizon Zero Dawn aqui, 4 frames para AMD. Como vocês podem ver, até nesse momento a gente já está quase no final dos testes, faltam 5, metade dos testes aqui. A gente tem ali uma troca de soco bem legal entre a AMD e a Intel nesse caso, tá? Eu já fiz esses testes todos no driver novo, 522.25, tá? Então podem ficar tranquilos em relação à questão de driver, tá? A maldita da Nvidia vai lá me lança um driver só pra mim ter que refazer um monte de benchmarks que eu já tinha pronto no teste anterior. Mas fazer o quê? É a vida e eu tô aqui pra espalhar informação pra vocês, tá? No Phoenix Immortal Rising aqui, 20 frames a mais pra Intel. Dá pra ver que esse aqui é um jogo realmente otimizado para processadores da Intel, tá? E assim como a gente teve alguns outros jogos aí com processadores otimizados para AMD. E isso é uma questão que vocês precisam cuidar também, galera. Tem sites que podem mudar as metodologias para deixar um processador melhor ou deixar outro processador melhor. Por isso que eu gosto de pegar um cenário com uma alta gama de jogos e jogos otimizados para AMD, otimizados para Nvidia, otimizados para Intel, porque ali a gente consegue ter uma visão um pouco mais homogênea, né, da coisa toda, ter uma visão mais interessante, mais sólida, né, os resultados. É por isso que a gente está fazendo hoje em 15 jogos esses testes, tá? Vamos ver aqui no Days Gone, ficou 11 frames a mais para Intel, tá? Então ficou exatamente isso, cara. Ficou, obviamente a gente tá falando aqui de 150 frames, 200 frames, talvez 10 frames, dependendo do cenário, 10 frames também não vão fazer tanta diferença nesse caso aqui, tá? Será que vai ter mais impacto numa placa de vídeo mais baixa? Deixa aqui nos comentários quais as placas de vídeo que vocês querem ver daqui a pouco com essa frequência de memória. Ó, 4 frames a mais para AMD no Doom, que eu achei que ia dar mais diferença, porque é um jogo que chega a 300 frames, mesmo em 4K, né? Deixa os comentários aí se tu quer numa outra placa mais simples. Será que numa placa mais simples, já que essas memórias estão exatamente o mesmo preço e não vão influenciar no custo por frame, será que numa placa mais simples a gente consegue extrair mais, daqui a pouco uma 3060 em Full HD, 6 frames a mais no Call of Duty? Eu tô achando isso. Será que se a gente colocar, eu acho que seria um teste legal, botar uma 3060, né, uma 3060 Ti, colocar 4800 versus 6000 e fazer esse teste. O que vocês acham? Cara, eu tô me divertindo muito nessas últimas 2 semanas fazendo esses benchmarks
benchmarks para vocês, nessas capturas de tela, montar esses quebra-cabeças aqui, e ó, 3 frames a mais no Spider-Man. Achei que no Spider-Man ia dar uma diferença maior. Notem que no Spider-Man ali, cara, o uso de processador ficou baixo e tal, né, o uso de placa de vídeo, processador ali, não ficou padrão como nos outros testes. Foi o Spider-Man que foi o jogo que gerou toda essa briga aí da galera achar que tava dando algum tipo de gargalo, mas realmente em 4K persiste ainda a questão de um processador, não precisa de um processador top de linha para extrair 100% das placas de linha. Não que esses processadores não sejam top de linha, mas nós temos que entender que tem processadores tanto do lado da AMD quanto do lado da Intel aqui, que são processadores que custam mais do que o dobro do que esses processadores que a gente está testando aqui. Então não me entendam errado, esses processadores aqui são algumas das melhores opções para te comprar uma máquina topo de linha hoje, né? Então o que eu quero deixar claro nesse vídeo, tá? Eu tenho anotado aqui a questão, da média de desempenho, né? Que obviamente eu não preparei, não deixei aberto, tá? Mas a questão é que assim, ó, vocês têm que entender que um dos indicativos de gargalo seria a placa de vídeo está 100%, a placa de não está 100%, o processor está 100%, mas pessoal, vocês têm que entender que nem sempre é assim, cara. Tem jogos que usam mais processadores, tem jogos que usam mais placa de vídeo, diferente da resolução, e tem jogos que são simplesmente mal otimizados, né? Eu quero fazer alguns testes aqui no Spider-Man utilizando o DLSS 3.0 para ver se a gente consegue subir, fazer o padrão da DLSS 2.0 e 3.0, ver como é que fica o uso de placa de vídeo e de processador para a gente chegar a umas conclusões um pouco melhores aí, mas isso pode ser indicativo de gargalo, né? Tu ter uma coisa usando 100% e outra não utilizando, e vice-versa, fica aquela trocação assim, mas saiba que isso é apenas um indicativo, não significa uma regra, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês, tá? Mas então, André, como que ficou o resultado final desses... eu tô olhando para cá porque tá o meu preview aqui. Como que ficou, então, a questão do desempenho dessas duas configurações diferentes? O Ryzen 7600X usando memória 6000, DDR5 6000, e o 12 e 700F utilizando memória DDR5 4800, tá? Pessoal, ficou exatamente o mesmo desempenho, né? Apesar de que alguns jogos a Intel ganhou, outros jogos a AMD ganhou, no final ficou essa diferença de frames aí na tela, ficou 165,66 para Intel e 165,88 para AMD, tá? Então ficou exatamente um empate técnico. Tem vários jogos ali que for 4, 5 frames a mais, mas a média de frames ficou 200 e poucos frames. Qualquer margem de erro colocada ali, 1, 2, 3%, já daria um empate técnico entre essas duas máquinas, tá? O que eu tenho para falar para vocês é que funcionou perfeitamente, cara. Esse é o primeiro teste que a gente faz aqui com o Ryzen 7 600X. Vou usar esse espacinho para comentar um pouco. Cara, tudo funcionou perfeitamente, cara. Coloquei a placa-mãe, coloquei processador, liguei, funcionou tudo perfeito, cara. Depois que o único ponto que eu tenho que chamar atenção, a placa-mãe que a gente utilizou foi uma X670E Lightning da ASRock, né? E, cara, essa placa-mãe, ela tinha um update que tinha que fazer na BIOS, né, atualizar a BIOS para funcionar 4090, tá? Achei um pouco isso já aconteceu no passado, mas achei um pouco atípico e eu achei estranho que esse update saiu no dia 13, a placa foi lançada no dia 12, né? Então quem comprou a 4090 e foi montar esse kit no dia do lançamento ficou um dia sem poder usar a 4090. Mas é mais uma curiosidade para vocês, cara. Tudo funcionou perfeitamente. Quando eu entrei no Windows, ele já detectou a internet, já falou que quer atualizar, já veio uma caixinha da ASRock, você quer atualizar os seus drivers? Cliquei que sim, atualizou os drivers, tudo funcionou perfeitamente, tudo funcionou de primeira. Foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso. Foi o mesmo nível de experiência que eu tive com as placas-mães da AMD da série 3000. Coisa que eu não posso replicar as Ryzen 1000 e os Ryzen 2000. As placas-mães e as compatibilidades eram um pouco esquisitas, né? Mas aqui no Ryzen 7 600X e nessa placa-mãe X670E Lightning da ASRock, eu achei sensacional, cara. Tudo funcionou perfeito, tudo que eu cliquei funcionou, botei CT, a memória funcionou, atualizei a BIOS de maneira fácil, rápida, sem nenhum tipo de frescura. Isso aqui realmente me deu pontos aí pro processador da AMD e apesar de ter sido o primeiro teste, já fiquei bem empolgado com o que a gente pode esperar dos Ryzen 7000, tá? Gostaria de agradecer novamente a todos vocês aí de casa, cara. Por favor, se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, alguma coisa no AliExpress, tá? E quiser comprar pelos links aqui da descrição, cara, isso
isso acaba ajudando demais o nosso trabalho a manter um trabalho 100% transparente. O ano que vem a gente vai voltar a ter o nosso laboratório de testes, a gente vai voltar a ter uma sala pra gente fazer nossas live streams, nossos reviews, ter um ambiente propício para fazer tudo isso, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que entendem essa nossa mudança, entendem aí a situação que a nossa empresa passou nos últimos 2 anos, que praticamente todas as empresas do Brasil passaram nos últimos 2 anos aí. Muito obrigado pela força, pelo carinho que vocês dão aqui pra gente, cara. E é isso mesmo, cara, tá ligado? É isso aí, o desempenho da 4090, então não tem nenhum tipo de gargalo por ter um 12700F. Tem jogos que usam mais processador, tem jogos que usam menos, tem jogos que a AMD ganha, tem jogos que a Intel ganha, mas a gente tá vendo aqui que em 4K não tem problema nenhum. Até tô pensando em pegar daqui a pouco o Rainbow Six, Counter-Strike, pegar esses jogos que dá 500, 600 frames e fazer daqui a pouco Core 3, Core 5 e Core 7, né, que nós temos os 3 tiers de processadores da 12ª geração com a 4090 e ver onde que fica, se tem algum tipo de gargalo. Será que um Core 3 ou um Core 5 consegue levar uma 4090 em 4K? Cara, deixem sugestões de teste aqui, cara, porque eu tô me divertindo demais nessas últimas semanas e eu quero continuar fazendo todas essas capturas de tela, todas as edições que demoram pra dedéu fazer as capturas de tela, fazer as edições desses vídeos aqui, mas é realmente uma coisa que eu gosto bastante de fazer, tá, galera? Muito obrigado a todos vocês, cara, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo tanto quanto eu gostei de fazer, tá? Mais dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui embaixo, voltamos no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!